Bom, esta semana a gente começa o capítulo 18, que vai tratar de juros simples e composto. Hoje a gente vai ver a primeira parte, na verdade, vendo uma pequena revisão sobre porcentagem, né? Então, na verdade, porcentagem está envolvido com juros, né? Juros simples, juro composto, que a gente vai ver um pouco mais adiante. E a gente está voltando então com matemática financeira. Eu digo voltando porque provavelmente você já viu isso aí no sexto ano, sétimo ano, alguma coisa aí de porcentagem ou até mesmo de juros simples, né? Veja essa situação aqui. Você está juntando dinheiro, já tem 20 mil reais, né? 20 mil reais guardado na caderneta de poupança que você juntou em moedinhas de 5 centavos, né? E atualmente a caderneta de poupança está rendendo 0,5% ao mês, 0,5% ao mês. Então, será que você já sabe, por exemplo, qual é o valor acrescido após um mês de aplicação? Né? Depois de um mês, você vai lá, ainda tem 20 mil reais? Não, vai ter um pouco mais. Né? Você sabe qual é o valor que vai ter a mais? O rendimento mensal vai ser sempre igual? Por exemplo, digamos que você não depositou nada e também não retirou nada. Né? Então, ao invés de ser daqui a um mês, digamos que você vai lá daqui a 2 meses, vai ser o mesmo valor, né? vai ter aumentado o mesmo valor como se fosse apenas um mês ou não. Né? Por quê? São essas coisas que a gente vai abordar neste capítulo. Tá? Mas, como eu disse, vamos começar devagar, vamos começar revendo porcentagem. Né? Muito bem. Porcentagem é a razão. Razão significa divisão, né, entre dois números, em que o denominador sempre é 100. E ela é representada por este símbolozinho aqui, né, que chama-se porcento. Exemplos, né, 3%. É a mesma coisa que 3%, 3 por 100. Né, 3 centésimos, que se escreve assim, na forma decimal com vírgula. Importante você saber representar dessas três maneiras, tá? 37%, 37 centésimos, que se escreve assim na forma decimal, 0,37. 25% é a mesma coisa que 25 centésimos, que se escreve 0,25. E 129% significa 129 centésimos, que se escreve como 1,29. Tá? Essas expressões 3%, 25%, 37%, 129% são chamadas de taxas centesimais ou taxas percentuais. É bom lembrar dessa palavrinha taxa, não é? Porque quando a gente entrar mesmo com juros simples e composto, a gente vai usar muito essa palavrinha. Tá? Então a taxa vai se referir justamente a essas expressões que são seguidas deste símbolozinho de porcentagem. Bom, exemplos sempre ajudam a esclarecer melhor as coisas, né? Em uma turma do nono ano, 70% dos alunos conseguiram um desempenho satisfatório na disciplina de matemática. Sabendo que essa turma possui 30 alunos, quantos alunos tiveram um desempenho satisfatório? Ora, 70%, veja bem, eu pergunto a você, foram todos os alunos que tiveram um desempenho satisfatório? Não, né? Foram apenas 70%. Se fossem todos os alunos, eu diria que seriam 100%. Né? Mas como é 70%, vamos ver quantos alunos isso corresponde. Né? Nos problemas de porcentagem, geralmente a gente pode usar mais de uma estratégia. Todas corretas. Você só vai escolher aquela que você assim se sente mais à vontade. Por exemplo, aqui nessa primeira estratégia, a gente vai usar a razão centesimal. 70% de 30 significa 70 centésimos de 30. Né? Quando eu falo de, né, esse de aqui, significa multiplicação. Tá? Então, 70 centésimos de 30 também pode ser escrito assim, 0,7 de 30. Se você fizer essa continha aí, você vai ver que vai dar 21, né, correspondendo a 21 alunos. Ou seja, os 70% que tiveram desempenho satisfatório foram 21 alunos de um total de 30. Tá? Uma outra estratégia seria a seguinte, usando a regra de 3 simples.
né? Olha, 30 alunos corresponde a 100%. Agora, 70% corresponde a um número desconhecido de alunos, que a gente vai chamar aqui de X. Então, a gente está montando aqui uma regra de 3, né, para resolver aquele esquema de multiplicar cruzado, né? Então, olha, vai ser 100 vezes X, né, que é igual a 30 vezes 70. Tá? Esses problemas assim que envolvem o conceito de porcentagem, as grandezas são sempre diretamente proporcionais. Então, é regra de 3 direta, né? Não precisa inverter nada aqui não. Tá? Mais fácil ainda, né? Então, prosseguindo, a gente vai isolar o x, então esse 100 vai passar aqui para baixo. Vai ficar 30 vezes 70 dividido por 100. Simplificando, né, cortando esses zeros e tal, 3 vezes 7 vai dar 21 alunos, que é aqueles que tiveram desempenho satisfatório. Tá? Um outro exemplo. Uma excursão será feita com os alunos de uma determinada escola para visitarem o Nordeste nas férias. A escola possui ao todo 320 alunos. Destes, 80 realizarão essa excursão. Né? 80 alunos, não são todos os 320 que vão. Apenas 80 que vão realizar essa excursão. Então, qual é a taxa percentual? Olha a pergunta. Qual é a taxa percentual de alunos que irão ao Nordeste? Né? Então, ele não quer saber quantos vão ao Nordeste. Quantos são 80, ele já disse aqui. Ele quer saber a taxa percentual, ou seja, quantos por cento desse total de alunos que irão ao Nordeste. Né? Então, mais uma vez, vamos usar duas estratégias. A primeira é utilizando a razão centesimal, não é? Irão 80 alunos em um total de 320. Né? Se você simplificar isso aqui, 80 sobre 320 dá 1/4. 1/4 pode ser representado na forma decimal como 0,25, que é 25 centésimos. Né? 25 sobre 100, que se escreve 25%. É fácil isso aí, né? Agora tem que acostumar. A propósito, eu já quero lembrar você, por favor, para estudar matemática é obrigatório ter caderno, papel e calculadora e o livro aí juntinho de você enquanto você assiste essa videoaula, tá? Por quê? Porque você vai copiar, você vai pausar o vídeo, copiar os exemplos, reproduzi-lo no seu caderno, tá? Para você poder fazer revisão, para você verificar se você entendeu mesmo, para você tentar fazer sozinho, escondendo a resposta, né? Para poder depois verificar se você cometeu algum erro, etc. Bom, vamos lá para a segunda estratégia. A segunda estratégia é usando a regra de 3. Né? 320 alunos é o total de alunos, portanto, corresponde a 100%. Agora, 80 alunos apenas, que são os que vão fazer a excursão, corresponde a um X% desconhecido que a gente quer descobrir. Né? Então, aquele procedimento de multiplicar cruzado e tal, né, vai ficar 320 vezes X é igual a 100 vezes 80. Né? Isolando o X, vai passar o 320 para baixo. Ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então, você fazendo as continhas, né? 100 vezes 80 vai dar 8.000. Cortando zero e simplificando, vai ficar 800 dividido por 32, isso vai dar 25%. Tá? Que é a taxa percentual de alunos que irão ao Nordeste. Bom, agora cálculo mental. Esse cálculo mental, isso aí não cai na prova, isso aí é para você adquirir assim, uma habilidade, né, de fazer os cálculos com um certo conforto, com uma certa rapidez, sem ficar nervoso, achando que está fazendo errado, etc. Então, essas porcentagens aqui, nessas taxas percentuais, 50%, 25%, 10%, 5%, 1%, isso você precisa saber resolver mentalmente, sem nem pegar na caneta. Tá? Então, por exemplo, como podemos calcular mentalmente 50% de um número? Ora, uma certa quantidade corresponde a 100%. Se for 50%, é só a metade, né? É fácil isso, né? Então, da mesma maneira, 25% de um número é a metade da metade, né? Ou seja, é 1/4.
10% de um número é a 10ª parte do número, né? 1/10 do número. 5% é a metade de 10%. Você pode calcular mentalmente 10% e depois pegar a metade, dividindo por 2. Então você já sabe quanto é 5%. Né? E 1% do número é 1/100º, né? Você vai pegar o número e dividir por 100. Tá? Então eu vou, assim, nesses exercícios propostos, tá? Eu vou dizer qual é a página, qual é o número do exercício, e você então vai fazer pausa no vídeo, vai tentar fazer sozinho e logo em seguida eu dou a resposta, tá bom? Então, pausa, já fez, ok? Então tá aqui a resposta, né? É só você conferir para ver se você fez direitinho. Bom, antes que eu esqueça, deixa eu avisar logo a você anotar aí no seu caderno que a tarefa mínima para você enviar pelo AVA é pouca coisa, tá? São as atividades, olha só, observa o que eu estou dizendo, são as atividades, está na seção atividades, ela no seu livro aparece com esse logotipo aqui, tá? Está começando lá na página 130. Então apenas essa daqui, olha, a número 1, a número 3, a número 5 e a número 7. Tá? Não faça depois da número 7, porque trata de assunto de juros que a gente só vai ver na semana que vem, tá bom? Bom, exercício número 2, também cálculo mental, né? Você vai, assim, usar as estratégias que você julgar mais conveniente, tá? Por exemplo, 10% de 30%, 50%, 20%, você vai exercitar, né? Fazer isso aqui sem usar a caneta, tá bom? Pausa e tá aqui o gabarito, né? 10% de 30, né? Dá 3, porque você pega o 30, né? E divide por 10, quer dizer, tá bom? Então, faça aí direitinho no seu caderno, confira as respostas e vamos adiante. Exercício proposto da página 114, o exercício número 3. Tá? Esse aqui não é para cálculo mental, não. Esse aqui você vai usar a sua canetinha mesmo aí. Nicolas vai comprar uma linda camiseta em uma loja. O valor da camiseta é de R$120. Como ele vai comprar à vista, terá um desconto de 8%. Né? Então, R$120 é o preço original da camisa. Mas, como ele vai ter um desconto de 8%, vai ficar menos do que 120, né? Aí ele pergunta, quantos reais de desconto ele terá nessa camiseta? Quanto é que ele vai economizar? Ele não vai pagar 120, vai pagar menos do que 120. E quantos reais ele pagará pela camiseta, afinal de contas? Né? Então, tente fazer aí, e aqui está a resposta. Primeiro, quantos reais de desconto ele vai ter nessa camiseta? Você vai calcular quanto é 8% de 120. Né? 8% se escreve assim, é 0,08 vezes 120. Né? Como eu falei, esse D significa multiplicação. Isso dá 9,6, ou seja, R$ 9,60 de desconto. Então ele não vai pagar 120. Né? Aí ele pergunta, quantos reais ele pagará? Vai ficar 120 menos esses 9,60 que ele vai ter de desconto, correto? Ok, isso vai dar um total de R$110,40. Bruno possui, agora o número 4, Bruno possui uma casa na praia e quer reformá-la. A casa tem um formato retangular. Eu fiz esse desenho aqui, aí no livro não tem não, tá? Mas eu fiz aqui para você se orientar direitinho. A casa tem um formato regular, então essa parte branca aqui, tá? Retangular, de 15 metros de comprimento, tá aqui, e 8 metros de largura, tá bom? Como ele quer aumentar em 20% a medida do comprimento, atenção, olha só, ele quer aumentar 20% da medida do comprimento, né? Então, nessa medida aqui vai aumentar 20%, e 25% a medida da largura, né? Essa medida aqui vai aumentar 25%. Então, qual será a área? Atenção para a pergunta, sempre preste atenção na pergunta. Qual será a área da casa de Bruno após a reforma? Você sabe como é que se calcula a área, né? É base vezes altura. Então, por exemplo, originalmente a casa tem uma área de 120 metros quadrados, porque 8 vezes 15 dá 120, né? Base vezes altura, né? Então, tenta fazer aí
e descobre quanto vai ser essa nova área. Está aqui a resposta, né? Você vai calcular separadamente 20% do comprimento, né? Que é 20% de 15, 0,2 vezes 15, isso vai dar 3. Né? Como ela tem 15 originalmente, mais os 3 que vai aumentar, vai dar 18 metros. Né? Então essa parte aqui vai ficar 18 metros. E a largura é 25% de 8. Né? Então 0,25 de 8 vezes 8. Né? Isso dá 2. Então vai aumentar 2 metros. Tinha 8, vai ficar com 10. Então quanto é a área? Base vezes altura. 18 vezes 10. Isso vai dar 180 metros quadrados. Exercício 5. Pedro joga basquete pelo time da cidade onde mora. Em uma partida ele marcou 28 pontos em um total de 80 pontos. Atenção, ele marcou 28 em um total de 80. Então, qual é a taxa percentual de pontos que ele marcou em relação à sua equipe? Né? Ok, já fez? Muito bem, né? 28 em um total de 80, se você simplificar, isso dá 0,35. Quando eu digo se você simplificar, é você efetuar a divisão. 28 dividido por 80. Tá? Isso dá esse número decimal aqui, 0,35, que se lê 35 centésimos, né? 35 sobre 100. Isso significa 35%, né? Que é a resposta da pergunta que ele fez. Qual é a taxa percentual? A resposta é em porcentagem. Tá certo? Débora gasta 42% do seu salário com a escola de seus filhos e 22% com alimentação. Restam de seu salário ainda R$ 1.020. Qual é o valor do salário de Débora? Atenção, R$ 1.020 não é o que ela ganha. R$ 1.020 é o que resta, porque ela recebe um certo valor que a gente quer descobrir, que é justamente a pergunta que ele fez, né? Agora, sabendo que esse valor misterioso, ela gasta, né, 42% para pagar a escola dos filhos, né, e 22% com despesas de alimentação. Então, observa bem, ela gasta 42% mais 22%, né, desse salário. E então, na verdade, ela gasta quanto? 64%. Né? Então, de o total do salário, que é 100%, quanto é que sobrou em porcentagem? Não é? Sobrou 100 menos 64, correto? Tenta fazer aí. Ok, já fez? Muito bem, né? Olha, 42% mais 22 vai dar 66. 100 menos 66 dá 34, quer dizer, o que sobra é 34%. Tá bom. Então, precisamos descobrir quanto é o 100%. A gente pode usar a tática da regra de 3. Né? 34% corresponde a 1.020, ele falou aqui. Né? Agora, 100% é o salário que ela ganha, o todo que ele está perguntando, a gente não sabe ainda, representou aqui pela letra X. Né? Multiplicando cruzado, etc., você sabe como fazer isso, né? Você chega à conclusão que X vale 3.000, ou seja, o salário dela é de R$ 3.000, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai ver uma outra coisinha relacionada com porcentagem, chamado fator de aumento e fator de redução, tá bom?